Diante do jogo, do primeiro tempo bom, do segundo tempo que não foi tão bom, qual a sua avaliação do Cruzeiro nos dois jogos? Ah, mas eu já avaliei o jogo anterior. Sim, estou fazendo um combo dos dois jogos. Qual a sua avaliação e como é que você acha que o Cruzeiro volta para o Campeonato Brasileiro a partir do final de semana? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, HG, a todos no estúdio, a quem nos acompanha em casa, por toda Minas Gerais e pelo mundo. Eu acho que o Cruzeiro já mostrou uma evolução física, né, do primeiro jogo para o segundo, normal, porque naquele primeiro jogo apenas 6 sessões de treinos após 15 dias de férias. Em que pese os jogadores, quando ficam em férias, não ficam numa situação como nós, né, seres comuns que não somos jogadores de futebol. Existe um cronograma a ser seguido, mas ficam sem aquele estímulo, aquele tipo de treinamento que acontece quando a temporada está acontecendo. Então ontem eu observei principalmente nos primeiros 45 minutos, o campo não ajudou muito, né? Era um campo que os jogadores precisavam, como disse... Pois é, concordo aí com o Valu, né? Esses amistosos serviu primeiro os jogadores alcançar pelo menos 60% da forma física deles. Isso é muito importante, porque ao chegar contra o Grêmio, os jogadores já estão com um certo ritmo de jogo, e isso é importante, acondicionamento físico mais apurado, então o jogador não vai sentir muito a diferença, né, do jogo valendo do que de um jogo amistoso. Por isso foi muito importante esses amistosos, para os jogadores apurarem a condição física. Uma coisa é ele fazer seguir o cronograma, outra coisa é ele seguir a risca. Então, as sessões de treinamento e os jogos foram demasiadamente importantes para a equipe do Cruzeiro. O Jardim de dar 2 toques na bola para dominá-la. Mas o Cruzeiro criou muitas oportunidades dentro daquelas situações que a gente vê o Cruzeiro criar oportunidades, especialmente nos 2 últimos meses antes da parada para a Copa do Mundo de Clubes, né? O Matheus Pereira fazendo gol, o Caio Jorge se movimentando, o Kaique muito ativo pelo lado esquerdo do campo, pelo outro lado o William, o Christian também aparecendo muito, e o Cruzeiro acaba vencendo. Acho que o resultado, com sinceridade, é o de menos, mas sempre que... Pois é, né? E deu para ver também aí o time do Cruzeiro já trabalhando aquela jogada que ele fazia quando o time do Cruzeiro estava no auge, né, do término da parada aí para esse campeonato aí, mundial. O Cruzeiro estava no auge, aquele esquema tático bem definido, o setor defensivo trabalhando certinho, o ataque, né, a marcação muito forte lá na frente. Isso conta, inclusive, com um bom condicionamento físico. É óbvio que o Cruzeiro sentiu nesses 2 jogos um pouco ainda essa falta de condição, esse ritmo de jogo, mas já deu para mostrar, principalmente no segundo jogo, né? Muitas jogadas ensaiadas, o Cruzeiro perdeu bastante gol, exatamente porque o time teve lampejos do bom futebol, né? Isso que é importante, por isso foi muito bom esses 2 amistosos, não tem dúvida nenhuma quanto a isso. Uma equipe está realizando, mesmo que seja a ideia de um torneio amistoso, como foi esse. Aliás, os argentinos são sempre muito competitivos. O Banfield, para mim, até usou de algumas faltas um tanto mais exageradas, mas se você for olhar no contexto competitividade, isso agrega, né? Mas em algumas situações, alguns jogadores, o Romero e o Christian, até flertaram com uma possibilidade de uma contusão, algo que não era o que o Cruzeiro queria. O que o Cruzeiro queria e acaba acontecendo são esses 2 jogos, agora com uma competitividade importante. Repito, os argentinos sempre são equipes que não entregam nada de graça, e o Cruzeiro volta todas as suas atenções para a volta deste campeonato. Não creio que será o Cruzeiro no mesmo ritmo que terminou jogando contra o... Agora, foram jogos pesados, né? Porque mesmo sendo amistosos, os times argentinos não aliviam. Eles marcam forte, fazem uma marcação sob pressão mesmo, na força física mesmo, não é violento, é viril. Jogam muito viris, né? E o Cruzeiro, sim, os jogadores correm risco mesmo, corriam risco de sofrer alguma contusão. Mas como o próprio o Elton falou aí, né? O menino falou aí, os jogadores sabem dosar, eles não são bobos, eles dosam, né? Porque o jogo não vale nada além de um amistoso. Não faz diferença ganhar ou perder nesse tipo de jogo, não. O que faz diferença aí é o aproveitamento.
o treino foi útil para o time conseguiu atingir os objetivos? Eu, particularmente, acho que sim. Ele atingiu os objetivos, sim. Por que atingiu? Porque vai entrar domingo já com o time, pelo menos, não vai entrar com o freio de mão puxado, né? Vai entrar um time mais coeso, não tem dúvida nenhuma quanto a isso. Palmeiras, mas vai ser um Cruzeiro melhor. Eu estava conversando com esse jogador ontem, o HG, ele falando o seguinte: mesmo com os jogadores voltando das férias nesses períodos e sabendo da necessidade de competir, o jogador ele consegue dar uma certa segurada, uma dosada. E é um ex-atleta falando a respeito disso e dizendo que no próximo domingo a coisa já vai ser bem diferente, HG. Sabe que lá no Palmeiras tem uma coisa que o Abel eventualmente faz e que por vezes eu acho muito interessante, que é do Marcos Rocha jogar mais plantado como lateral e soltar o Mike, que é lateral, né, jogando mais adiantado. Ontem, num dado momento do jogo, a gente viu isso acontecer. Te agrada, Eltinho? Eu gosto disso e eu acho que tem que ser usado, boa tarde para todo mundo, eu acho que tem que ser usado amistosos, jogos preparatórios, jogos treinos, justamente para buscar alternativas. E o Leonardo Jardim usou muito bem esses dois jogos, né? No primeiro jogo utilizou 23 atletas, na partida de ontem a gente já viu um Cruzeiro, aquele time do Cruzeiro titular, jogando um pouco mais, se eu não me engano foram 65 minutos, né, Valor? 65 minutos da equipe titular, depois começaram as trocas, então esses testes são necessários. E as alternâncias, né, que a gente pode ter ao decorrer da temporada, elas podem ser utilizadas justamente nesse tipo de jogo, para ele pegar e entender o que ele pode cobrar de determinados atletas e também alternativas que podem ser postadas dentro de campo. Então é necessário a utilização disso e eu acho que o torcedor cruzeirense ele tem que entender uma coisa muito bem clara. O perder e ganhar desses amistosos, acho que pouco importa. É mesmo para análise do elenco, para soltar musculatura, para tentar alternâncias. O time do Cruzeiro que a gente viu jogando a primeira parte do Campeonato Brasileiro, eu acho que vai ser ao decorrer das próximas rodadas do Campeonato Brasileiro, que volta agora no próximo final de semana, é que vamos ver aquele Cruzeiro novamente. Para o jogo contra o Grêmio, tranquilidade, paciência, o time vai precisar rodar um pouco mais, ainda não vai ser aquele Cruzeiro, como o Leonardo Jardim mesmo disse na coletiva passada, depois do jogo contra a Defensa e Justiça, que algumas coisas que já estavam mantidas naquele grupo se perdem pelo período que o Cruzeiro ficou de férias. Então o torcedor cruzeirense precisa de um pouco de calma para esse jogo contra o Grêmio, mas eu acredito bastante que com o elenco antenado no estilo Leonardo Jardim, em poucos jogos já vai estar tudo em ordem. Bom, resumindo, né, gente, no jogo contra o Grêmio, né, que vai ser no final de semana agora, a gente não pode esquecer que o Grêmio também estava parado. Não foi só o Cruzeiro que parou, não. Os mesmos problemas de entrosamento, os mesmos problemas de cancha que o Cruzeiro vai ter, o Grêmio também vai ter, né? E com um diferencial, o Cruzeiro estava no auge e o Grêmio ele estava capengando. Então a probabilidade é de a gente jogar um jogo aqui com um time contra um time muito na retranca, buscando o jogo por uma bola. Eu tenho certeza que isso vai acontecer. O Grêmio vai jogar fechadinho com boca de bode, né? Tentando jogar por uma bola e tentando encontrar o resultado dele por uma bola. Então o Cruzeiro tem que ficar muito atento, não ser afoito. E esse termo afoito também passa pela torcida. A torcida não pode ficar afobada, tem que jogar com o time. Porque, como eu já disse em outros vídeos meus, né, nosso aqui, a tabela para esse primeiro turno está ótima para o Cruzeiro. Caso o Cruzeiro vença, tem 7 jogos, se ele vence os 4 jogos em casa, biscoitar 2 empatezinhos, ganhar uma, empatar outra, né, fora, ele vai chegar na cabeça nesse primeiro turno. Pode acreditar nisso. Então, no frigir dos ovos, né, no fritar dos ovos, foi muito bom para o Cruzeiro essa tabela, né? Porque jogo grande agora, o grande mesmo é só o Botafogo e o Corinthians, né? O Grêmio é Grêmio em casa, estou falando fora, né? Eu nem sei se o Botafogo é fora. Mas o que é importante é que o Cruzeiro está no caminho certo. O Leonardo Jardim aproveitou bem esses jogos amistosos, na minha humilde opinião. Deixe like, comente, compartilhe. Caso apareça aí hypar,
Hype o vídeo, você tem direito a 3 hype gratuito e ajuda muito o canal. Fui!